beleza é o que pode ir para os canais da universidade. E a gente vai chamar para contar uma exemplo da Sandra, o professor João Vicente e a mestre, quase doutora, Cirlana Rodrigues de Souza.
sentido que eu vou acompanhar, e eu não consigo deixar de fazer o outro, podemos acompanhar o Freud que as condições de determinação do saber psicanalítico não são pautadas por uma articulação direta com aquilo que pertence ao campo das observações. Isso implica que o que se introduz ao longo da convencionalidade trata-se de proposições intuitivas, se assim podemos chamá-las, que venham estabelecer as relações significativas como se depreende do material empírico. Acompanhar essa articulação que o Freud está fazendo, ele vai dizendo para nós que a gente deve se fiar do nosso campo de observação, mas dele só podemos extrair alguma coisa se dele produzirmos uma espécie de fixação de algo que nele não estava colocado. Portanto, não se torna nada da aspas natureza. Mediante as condições historicamente determinadas, apontando para o abismo que se fazia presente nesse período, em que o Freud está trabalhando, em que o Freud está situado, onde havia então a ciência da natureza e a ciência do espírito, o Freud acaba por tomar uma posição contrária a esse dualismo, e ele se mantém fiel a um projeto comunista que defendia o modelo explicativo como o único modelo válido para a constituição de consciência, observação de consciência, aspas, natural. Para Freud, a prova de não haveria ciência do espírito, e é por isso que a psicanálise não poderia ser outra coisa que uma consciência da natureza. Mais além deste projeto freudiano na relação de psicanálise e ciência, nós vamos encontrar diferentes pontos implicados nesse tema, psicanálise e ciência. Podem ser pela perspectiva histórica, epistemológica, discursiva ou mesmo metodológica. Se nós formos percorrer cada uma delas, nós vamos obter, consequentemente, uma variabilidade de acertações que horas vão perder o posicionamento cuja ênfase recai sobre os aspectos mais disruptivos entre psicanálise e ciência, ora para aspectos que seriam mais consonantes. Vamos ver que é uma báscula, ora tendente a uma cultura, ora tendente a uma aproximação e um diálogo. De maneira específica, podemos dizer que nesse campo disruptivo encontramos em seu limite proposições que concebem a psicanálise como uma forma de rompimento com o discurso científico positivista vigente, sendo ela mais uma arte, no sentido de uma praxis, que se sustenta a partir de seus efeitos, do que uma ciência como teoria do conhecimento. Ainda nessa mesma direção, mas de maneira um pouco mais atenuada, temos a psicanálise como uma forma de produção do saber a partir de sua determinação interpretativa, referida ao campo propriamente hermenêutico. E por isso também temos uma posição que podemos retomar não somente fazendo parte da ciência, mas sendo ela própria uma ciência real do sujeito. Ou seja, nós temos um campo de humanidades, de articulações entre psicanálise e ciência, um campo muito vasto. E eu não vou poder detalhar aqui. Eu vou dar ênfase a uma, obviamente, aquela que eu vou na pirâmide. Estes dois polos apenas nos fazem perceber o quanto essa relação traz de problemático e principalmente de problemático, posto que ao seguir das articulações de Lacan, vemos que não há como conceber a inteligência do saber gravado pela psicanálise sem levar em conta o papel fundamental da ciência moderna. Daí é impossível pensar a psicanálise que não seja com a corrupção ou ruptura fundamental da ciência
não se dá a conhecer. E como o estudo científico funciona, toda a eliminação do sujeito inconsciente. Só a ciência de ser real, começar pela implicação do ser e introdução do mediante. Ou seja, a ciência não funciona, seres implicados na sua produção. Ela não se dá a com a finalidade da ciência, exatamente a de hoje,
vezes um aspecto sequencial que sistematiza essas esferas, sabe? Né? O seu amigo já como meios de contribuir com a sua experiência pessoal. Vale dizer que só depois de haver se contribuído inicialmente como cientista, que Freud entendeu seu interesse pela cura das doenças nervosas, em seguida estabelecendo um método de tratamento psicanalítico. Uma terceira problematização sustenta-se na relação entre o método de investigação e o método de tratamento, possuem entre si uma relação coincidente. O Freud mesmo afirma isso, dizendo que a psicanálise faz em seu favor a reivindicação histórica de que, em suas edições, o tratamento de investigação coincida. Isso é um problema, realmente, muito grande. Nesse livro, a gente vai tomar essa sequência, essa proposição que o Freud nos coloca. Marie-Jeanne afirma que manter, de uma maneira ou de outra, o mandamento desses três registros é mais que uma questão científica, é uma questão ética. Para dizer a verdade, ele fala, a psicanálise e a pesquisa que ela permite não se mantém à altura das exigências da ciência sem reduzir-se a ela e de não suprimir o sujeito assim como a verdade causa, a não ser preservando sua ética. Eu gostaria de repetir, eu acho que não foi claro, pelo menos para mim, quando eu li o livro. Ele diz que, para dizer a verdade, a psicanálise
pesquisa da psicanalítica na universidade, de imediato, vindo saltando aos olhos, o quanto se destaca como uma espécie de dissimetria entre a crítica da psicanálise, que visa a singularidade das soluções encontradas pelo sujeito ao lidar com seus impasses de gozo, e a mestria de outros laços sociais, como o discurso do mestre, universitário, estético, especialmente o discurso da ciência, que se sustenta na própria visão do sujeito. Portanto, de um lado a gente tem a singularidade, do outro lado a gente tem a universalidade. Vamos falar dos discursos. No entanto, não implica assumir uma posição de exclusão pública, ou mesmo de fazer recuar a participação da pesquisa da clínica da psicanálise dentro dos limites desse caso. O que intimamente importa é que, valendo-se do lugar destinado a saber do laço com o sujeito e o outro, podemos afirmar que a psicanálise da universidade mantém uma relação impossível. Repito, mantém uma relação impossível. Uma relação que não cessa de não se escrever, ou seja, permanecendo funcional no limite desse nível. A categoria lógica do impossível se introduz de modo redutível dos laços sociais. Portanto, essa relação é uma relação que gerará sempre uma perturbação, aquilo que não poderá ser engajado na ordem da linguagem. Uma espécie de insuportabilidade ou coisa defensiva. Essa posição tem que ter marcada uma condição de irredutibilidade presente nesse laço, uma vez que nos faz vislumbrar a posição da psicanálise, tanto que se refere ao modo como ela há de responder com vigor às exigências acadêmicas e também que ela revela o ideal para além do que pode ser literalizado, ou seja, significantizado, tornado, no campo da linguagem, algo apreensivo. Suportado pelo sujeito como trauma e passagem. E por essa condição do sujeito dividido, atravessado pela linguagem, corpo e dor, a psicanálise não se deixa reduzir ao discurso da ciência. Já vou terminando. Ainda faz-se, portanto, delimitar o que o Jefferson Pico assinala como sendo uma política da pesquisa da clínica em psicanálise da universidade. Para ele, essa política deve se pautar por dois objetivos. Primeiro, em legitimar a vocação científica da psicanálise, e segundo, em sustentar a condição de que o pesquisador, psicanalista, psicanalizante, tem que renovar o modo como ele incorporou a teoria a partir de cada produção realizada de maneira coerente com seu método, o que faz ressaltar ainda mais a função original de sua própria travessia, seu próprio percurso na psicanálise. Pois é por aí, por esse estreito canal que se faz possível pensar o ensino da psicanálise na universidade. Eu vou falar aqui, depois eu continuo, se eu bem Bom dia, eu queria agradecer o convite do grupo, participar dessa mesa. Eu cheguei, eu fiquei com o Germano a mesa que eles teve um grande risco de, claro, gente, guardando as devidas proporções entre eu e o João Luiz, da gente passar pelo mesmo caminho, assim, E aí eu vou falar algumas questões, eu praticamente vou abordar as mesmas questões que o João Luiz trouxe, e claro, do meu lugar, do meu ponto de vista, que eu achei muito legal que ele foi falando, eu falei, então eu escrevi uma bobagem aqui não, tá? Eu queria começar dizendo uma questão, porque eu gostei muito da questão do tema do workshop, que é um tema que é muito atual, Assim, o ano passado eu até vou falar um pouquinho disso melhor. O ano passado e esse ano teve em muitos lugares se discutiu isso, está se discutindo a questão da psicanálise na universidade. Eu tive a chance de ir a alguns eventos,
E o que eu vou trazer aqui, eu vou passar necessariamente por essa questão da ciência, o que é, parece, né, então, que é sintomático, então falar de universidade, de falar da universidade é falar de ciência, então, me parece que isso é um ponto comum, e eu ouvi isso muito em outros lugares. Vou falar um pouquinho do meu ponto de vista, assim, aí eu vou fazer uso de algumas questões dos serviços de discurso, que eu gosto muito, assim, de que lugar é esse, né? Como é que eu posso nomear esse lugar da psicanálise na universidade, partindo do pressuposto de que ela tem um lugar aí, né? Depois eu vou até começar pelo pode também, porque isso pode ser questionado, assim, né? E vou falar rapidamente no final da minha experiência, assim, de como que eu topei com psicanálise na universidade, né? Lá nos meus idos de estudante de psicologia, e o que eu estou fazendo rapidamente com isso, assim, que eu acho que aí ajuda um pouco a situar essas questões, tá? Eu estou lendo aqui, conversando um pouco, eu tentei fazer um texto, aí aconteceu o seguinte, eu tentei escrever uma fala é muito bom, mas assim, que eu não me conheci muita teoria e tal, mas acabou que eu determinado momento, e aí a coisa da psicanálise da universidade, que a gente tem que recorrer à teoria, que a gente tem que recorrer a essa epistemologia toda construída, né? Isso é muito isso é interessante assim, a gente pensar. Gostaria de iniciar chamando a atenção para o fato de que o verbo que o João Luiz chamou de significante, né? Que começou a falar disso, eu vou começar a falar disso também. Assim. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que o verbo poder pode, né? Usado na interrogativa que os meninos fizeram, né? O que pode a psicanálise na universidade? Mas foi essa questão que me chegou. Né? Esse verbo usado nessa interrogativa é um modalizador na língua portuguesa. O que quer dizer que ele contribui para a construção do sentido do discurso. Ele não está ali apenas para uma função sintática, mas ele tem uma função semântica. Né? Pode, como está na questão dos meninos, no presente do indicativo, na terceira dita pessoa, que a gente sabe que é não pessoa, né, de fato, tanto aponta para algo como ter a capacidade de ser capaz de, mais próximo, portanto, de uma certeza. Ou seja, o que a psicanálise é capaz na universidade, já marcando que essa psicanálise tem um lugar na universidade. E o que ela seria, então, capaz. Então, a gente tem esse primeiro pode aí na questão, né, dos meninos, que o grupo coloca. Ou esse pode, como ele está ali, apontaria para uma possibilidade, em algo do tipo mais incerto, em que não teríamos certeza de que a psicanálise pode alguma coisa na universidade, ou então se ela até mesmo teria um lugar na universidade, pois trata-se de fato de uma possibilidade. Então, quando eu li a pergunta, os vídeos mandaram essa pergunta, eu falei assim, será que eles estão dizendo que a psicanálise ela é capaz de ter um lugar na psicanálise, ou na universidade, ela poderia ter esse lugar? Eu decidi por um desses caminhos, acho que sim, acho que a psicanálise ela tem lugar dentro da universidade, sim. Não sei se isso passa muito pela minha formação e como eu vou lidando com a psicanálise, as pessoas que me interessam na psicanálise, elas, 90% delas estão dentro das universidades. Então, eu acho que a psicanálise ela tem lugar, sim, dentro da universidade. Digo isso inicialmente, e aí eu vou fazer uma referência a alguns eventos que eu fui o ano passado, e eventos grandes, assim, que as pessoas discutiram exatamente isso. Né? Qual o lugar da psicanálise na universidade, o que a psicanálise pode. E lá, eu até vi de um, eu voltei muito, até meio chocada com o que eu vi, assim, porque foi uma guerra mesmo, assim, que eu vi lá. Uma guerra declarada, e a gente tinha, de um lado, psicanalistas de universidade, são aqueles que são os psicanalistas, doutores, que estão dando aula na universidade, fazendo suas pesquisas, sustentando esse lugar da psicanálise dentro da universidade. Mas a gente tinha lá também psicanalistas das chamadas escolas, campos, e alguns muito radicais, assim, dizendo que não, que o lugar da psicanálise não era a universidade.
o que a gente percebia, assim, aí tinha muita crítica, e uma das coisas que eu achei mais importantes, assim, que alguém disse, foi que não necessariamente, como é interessante observar que, por exemplo, essas pessoas vindas dessas associações e tal, que o discurso universitário, elas tinham um discurso universitário que a gente não tinha, por exemplo, desses funcionalistas que estavam dentro da universidade. Então, isso não é uma questão, eu estou falando isso porque isso não é uma questão simples, assim, não é dizer que a psicanálise está dentro da universidade, não é uma questão simples, e do meu ponto de vista, não é uma questão simples por conta da universidade, não. Eu acho que a universidade ela tem a cara do seu mundo, isso está posto. Então, se a universidade é um discurso que circula por aí, como conhecimento, ela vai passar por aqui. Mas ela não é simples por conta mesmo dos psicanalistas. Assim. Eu achei isso muito interessante, né? E tinha gente radicalmente contra, e gente que chegou, e gente grande, assim, que chegou a expor que isso é essa de psicanalista que ficar fazendo mestrado, doutorado, não precisa disso. Né? Então, só para a gente se contextualizar um pouco, porque a coisa não é tão simples, não é uma questão simples, né? O meu ponto de vista, assim, acho que sim, acho que ela tem. E aí eu vou voltar aqui, que eu quero dizer que o que eu vou falar aqui, que eu não estou falando de formação psicanalítica, tá, gente? Que eu vou falar aqui, tá? Não é disso que se trata, pois sabemos que essa dita formação vai além mesmo da universidade. Não é disso que eu estou falando, acho que o João Luiz Milton falou disso no momento dele. E que eu acho também, eu estou achando mesmo, assim, que essa coisa da formação ir além da universidade, isso não é mérito só da formação psicanalítica, não, né? A gente sabe que toda formação ela tem que ir além mesmo da universidade. E eu vou falando essas coisas, eu vou percebendo que a universidade, que a psicanálise, ela é mesmo um discurso que circula com os outros, assim, né? Não tem uma... e aí eu me lembro muito da Ana Leite falando assim, que ela fala muito isso, eu sempre encontro ela fala, as pessoas precisam desmistificar essa grandiosidade da psicanálise inatingível, né? Como se não... Eu estou pensando um pouco nisso dela, assim. Há necessidade de uma formação específica, sim, como há de outras áreas também, tá? Isso não é mérito, acho que o pessoal, sei lá, de qualquer outra teoria tem que passar, de qualquer outra área tem que passar por isso também. Então, é isso que eu estou abordando aqui. E eu volto a dizer que tudo isso é para dizer que não é uma questão tão simples. O que ela pode ou não pode, passa necessariamente para a gente bancar se ela tem lugar ou não dentro da universidade. Porque eu preciso resolver isso. Se eu resolver isso, eu vou dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer. Né? Para mim, a psicanálise é parte constituída desse universo discursivo das ditas epistemologias e ciências representadas pelas instituições universitárias. O que importa é como a psicanálise responde por esse pertencimento. E isso está diretamente ligado, primeiramente, né, ao fato de que seu objeto é o inconsciente desde Freud. E sabemos, nós já mostrou para a gente aqui bem, que Freud tinha seu projeto científico em relação a esse objeto. Isso é um projeto freudiano mesmo, assim, pelo menos essa leitura, né, que eu faço. Também é importante lembrar que o que Freud conhecia de ciência era a ciência positivista de sua época, né? E que você tem um objeto empírico, uma hipótese sobre esse objeto e um método experimental para validar ou não sua hipótese. Mas sabemos que o objeto de investigação freudiano impôs questões e caminhos não tão óbvios e triviais e que foi preciso criar uma linguagem para tratar esse objeto. Interessante lembrar que aqui é uma coisa que eu estava, né, fazendo esses apontamentos para falar, lembrar que a tradução, por exemplo, o Lacan faz lá no seminário 5 da interpretação dos sonhos, foi traduzido, né, para o inglês da interpretação dos sonhos, o Lacan vai traduzir do alemão freudiano, do alemão Freud, como a ciência dos sonhos. Essa é a tradução do Lacan dá. Porque o Lacan tinha isso, ele não ignorava as traduções freudianas, ele mesmo ia lá e ele fazia, ele contexto lá o que ele queria. E ele deu essa tradução para a interpretação dos sonhos de a ciência dos sonhos. Né? Em segundo, esse pertencimento, né, da psicanálise à universidade está ligado também ao fato de que o inconsciente impõe que o modo de lidar com nossas questões de investigação será, para mim, dramático. Essa coisa de pesquisa fácil de psicanálise, para mim,
sujeito faz uma pesquisa, um mestrado, e sai de lá feliz da vida, que deu tudo certo, para mim, ele não está fazendo pesquisa psicanálise. Por quê? Porque o inconsciente, gente, ele não é uma coisa fácil. O Freud, ele criou essa coisa de inconsciente para falar dessa condição humana de conflito. Então, como é que eu vou fazer uma pesquisa a partir do ponto de vista psicanalítico, né? Que aí eu estou suspeitando que essa coisa do inconsciente está funcionando aí, fácil, vai ser tudo fácil, com uma etapa inicial, um começo, meio e fim. Para mim já começa daí, assim, eu já sou meio radical nisso, né? Não estou dizendo que vai ser ruim, não é nada disso, tá, gente? Muito pelo contrário. Com nossas sessões de investigação será dramático, pois determina necessariamente o conflito entre o saber e o não saber, para dizer o mínimo, já que a certeza de conhecer alguma coisa seria um grande objetivo científico, né, da maioria das ciências dentro da universidade. Vale ressaltar, isso é uma coisa que eu sempre falo assim, saber e conhecimento são duas coisas diferentes, tá, gente? Assim, saber tem a ver com singularidade, com sujeito, tal como entende a psicanálise. E o conhecimento, a gente fala são as construções gerais, isso pode ser replicado, isso pode ser essas técnicas que são repetidas, isso que é construído, isso que é passado, né, de geração em geração. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. O que pode ser reproduzido, né, que é essa questão do conhecimento. E, por último, esse pertencimento da psicanálise está também ligado ao fato de que a escrita de um saber, a linguagem, a teoria, tão importante para qualquer construção de ciência moderna, e aí o João falou, né, que a psicanálise ela tem a ver com ela é uma ciência moderna. E eu estou pensando nisso, estou pensando num filósofo que chama Alexandre Poiré, que foi onde o Lacan bebeu muito na fonte dele nessa história de ciência moderna, da linguagem dessa ciência, que eu acho que é uma questão interessante para a gente, eu vou falar um pouquinho disso também. Que essa ciência deve contemplar e dizer tudo sobre tudo isso, essa linguagem, né? Sobre esse drama. A partir disso, então, desse, né, que eu estou dizendo, olha, a psicanálise ela tem esse pertencimento mesmo à universidade, como é que eu tentei responder essa pergunta que o grupo fez, o que pode a psicanálise na universidade? O nome, né, que eu inventei para os meninos do meu trabalho foi a psicanálise e o mal-estar na universidade, insatisfação, incômodo e embaraço. Né? Eu acho que a psicanálise ela vai ter que se haver com isso, ou então causar isso na universidade. Já que eu estou aqui falando de uma formação de psicanalistas aqui, eu também não vou entrar no mérito da construção teórica de como que a gente constrói as teorias psicanalísticas, que sai das pesquisas, que sai das dissertações, mas eu vou falar, pensar aqui, talvez uma das coisas que a psicanálise pode fazer, que é muito bom para todas as ciências, é causar esse mal-estar, é causar esse incômodo, é causar esse embaraço e às vezes ajudar a gente a lidar com isso, né? No meu caso, ela me ajudou em alguns momentos a lidar com isso, ou em outros momentos ela causou isso, né? Assim, de início, a psicanálise poderia, além de construir, de contribuir para a compreensão sobre o homem, suas aflições e infortúnios, causar um mal-estar nesse universo discursivo que é uma universidade, cujo aspecto primordial ainda é a construção epistemológica de conhecimento geral por certezas e garantias. A gente já tem isso dentro da universidade muito claro, que aí eu acho que é o grande embate. É preciso ter certeza do que se faz, é preciso ter certeza de um resultado que se vai chegar, e eu acho que aí é preciso ter garantias em termos de procedimento, em termos de técnicas para se chegar à resposta, por exemplo, de alguma questão. Né? Isso é assim que se produz os conhecimentos na universidade. Né? Isso tem que ser certo. As pessoas que dizem, olha, é assim que o ponto acabou. O modo como a psicanálise se constrói como campo de saber coloca em xeque essa lógica trivial de produção de conhecimento fundamentada em uma teoria que se aplica em uma técnica passível de ser repetida e em conceitos que são construídos aos pares, em dicotomias como, por exemplo, mente e cérebro, individual e social, língua e fala, que é uma questão que eu estou lidando muito,
falou, o João Moço falou alguma coisa do dualismo e tal, tem um pouco a ver com essa dicotomia. Só que eu sempre escuto essas dicotomias como se um fosse para anular o outro. Fosse impossível ao ser singular e social, como se fosse impossível para um ser mente e cérebro, assim, ou é uma coisa ou é outra. Eu sempre fico com essa sensação das dicotomias, assim, né? Questionar esse modo de produção de saberes e conhecimentos, o que não quer dizer, gente, é invalidá-los. E também isso não é só mérito da psicanálise, não, tá? Então, quando a gente, por exemplo, questiona, sei lá, um DSM, o método como aquele é construído, não é que a gente está invalidando aqui, mas a gente está colocando em pauta qual é o processo mesmo que se chegou a isso, para dizer, por exemplo, que todo mundo que está em luto está doente. Né? É isso que eu acho que é a grande contribuição da psicanálise. E esse tipo de questionamento não é só da psicanálise, não. A filosofia teria, por exemplo, eu penso que a filosofia teria a obrigação de fazer isso. A gente sabe que em alguns lugares a filosofia faz isso muito bem, não é o caso, por exemplo, da nossa universidade. E a questão da filosofia lá é o problema deles, assim, né? As ciências sociais, a história, eu acho que as humanidades, né, elas deveriam se propor mais a isso. Questionar esse modo de produção de saberes é trabalhar no fio da angústia, na direção que nosso não saber nos aponta, permitindo supor que as questões e os percursos que essas instalam serão sempre mais produtivas do que as respostas exatas e absolutas, e que qualquer campo de saber se sustenta quando posto em um funcionamento marcado por um caminho de tropeços e falhas, marcado por sentidos que faltam, tal como a ciência desejada pelo Poiré em seus estudos sobre pensamento científico. Assim. Eu acho que as pessoas tinham que ler Poiré, assim, se alguém está falando de psicanálise dentro da universidade, tem que saber que ciência moderna é essa, como o João Luiz falou, e quem vai dizer sobre ciência moderna é esse sujeito chamado Poiré, em toda a obra dele, assim, que ele vai construir todo esse processo. Não é porque o Lacan leu, não, assim, porque eu acho que para entender a ciência moderna é o Poiré que ajuda a gente a entender assim. Em Poiré, a experimentação difere da simples experiência, pois o conceito de experiência está relacionado às evidências empíricas dos objetos, ao espectador e seu objeto. Isso seria uma experiência lá das primeiras, os gregos faziam isso, eles contemplavam, e aí iam mais produzir, né? Enquanto a experimentação científica se constitui a partir de uma interrogação metódica da natureza e exige a existência e aí o Poiré falando assim, de uma linguagem que possibilite essa interrogação, bem como de um vocabulário que permite uma interpretação das respostas. Essa linguagem seria, para o Poiré, que ele vai chamar de matematização, a formalização da matemática. É nesse sentido, assim, de modo, o João talvez até pode me ajudar assim, se eu falar alguma bobagem, que é a linguagem da matemática? Ela x mais y igual a 2, esse x mais y pode ser muita coisa, né? Mas ele não pode ser tudo também. E tem, nesse sentido da formalização, diz que se permite uma interpretação a partir disso que está aí posto em jogo. Importante, quem conhece o Lacan sabe que nós o Lacan está fazendo isso, né? Assim, o Lacan pegou nessa fonte aqui, sem dó e sem piedade, assim, descaradamente, mas ele faz as devidas referências ao Poiré, assim. Ele é generoso em reconhecer isso. Assim. Essa linguagem, é importante lembrar que para esse autor, a grande contribuição, por exemplo, ele vai fazer lá, ele tem um negócio que chama Estudos Galileu, lá, um dos primeiros livros dele, ele vai falar sobre o Galileu. E ele vai dizer que a grande contribuição do Galileu não foi a invenção, por exemplo, do telescópio, nada disso, que instrumentos e técnicas, no mundo desde a invenção da roda, tem. Que o que importou para o Galileu foi a linguagem, o modo, o que o Galileu fez com isso que ele observou, o que ele produziu a partir disso, como que ele vai chamar, o que ele vai dizer sobre teoria, né? O que ele produziu como linguagem, que ele funda, na verdade, uma nova linguagem, por exemplo, no campo da física. Então, o Poiré vai sustentar isso.
E aí, eu vou citar aqui o Poiré para dizer o que é essa ciência moderna, para a gente poder caminhar mais aqui. O Poiré vai dizer assim, aqui já no trabalho dele sobre a história do pensamento científico. A ciência de nossa época, assim como a dos gregos, é essencialmente teoria. Pesquisa sobre a verdade. E dessa maneira, ela tem e sempre teve uma vida própria. Uma história imanente e que é somente em função dos seus próprios problemas e de sua própria história que ela, a ciência moderna, pode ser compreendida pelos historiadores. O caminho em direção à verdade é cheio de percalços e repleto de erros. E nesta via, fracassos, a propósito, às vezes são mais reveladores e instrutivos do que os próprios sucessos. Então, é a isso que a ciência moderna deveria se interessar, que eu acho que é importante. Essa ciência moderna, como o Henrique está propondo aqui, comporta a contradição, conflito singular, inesperado, e que a psicanálise seria, desse modo, uma ciência sobre a verdade do sujeito, em uma prática lógica. Ou seja, uma prática em que nunca se sabe se o que é dito é verdade. A psicanálise, quando alguém fala com o psicanalista não vai perguntar se é mentira ou se é verdade. E a gente tem que lidar com isso com os objetos de investigação nossos também. Senão, E que permite ao campo construir-se e formalizar-se. Ao colocar em pauta que é por essa lógica que a psicanálise pode se constituir como campo de saber, e aí o Lacan, ele consegue sua leitura da linguagem, essa linguagem da matemática. Eu não vou passar por isso, não, mas na verdade, quando a gente está falando de ciência, em lugar da psicanálise dentro da universidade, a gente tem que pensar nessa linguagem, que eu acho importante, nessa lógica de ciência que vai permitir esses fracassos, que vai permitir esses conflitos, que vai permitir trabalhar naquilo que eu gosto de dizer no fio da angústia. Assim, eu acho que, por exemplo, na minha pesquisa, já antecipando um pouco assim, no meu trabalho lá dentro dos estudos linguísticos, dentro da linguística, que ela gosta de dizer que é uma ciência mesmo, como se fosse, apesar de só ser muito colocado em pauta, eu cheguei um dia e falei, olha, o que vai me orientar aqui no meu dado, que é um dado feito na clínica, é o fio da angústia, assim. Eu vou levar para análise aquilo que está me causando sofrimento, que não está dando certo. Não é que eu falo, não é aquilo que é fácil de transcrever e analisar. Isso gerou algumas questões. Então, gente, é nesse sentido que a gente vai falando dessa questão da psicanálise como ciência. Só para encerrar esse assunto, eu queria dizer o seguinte, que a questão se a psicanálise é ciência ou não, ela, para mim, só faz sentido aqui dentro da universidade, pelo que eu percebo. Assim, se você for numa encontro, escutando, numa caminhada, eu não sei se eles vão se perguntando se a ciência é psicanálise ou não. Se a psicanálise é ciência ou não, tá? Mas então ela faz sentido aqui dentro da universidade. Se estamos dentro da universidade, talvez ela possa ser feita, mas fora da universidade, eu acredito que essa não é uma preocupação das escolas. Isso eu acho que é com tudo. Essa coisa de ciência, na verdade, interessa só a universidade, ao campo acadêmico, ao mundo acadêmico. Não interessa. Por exemplo, eu acho interessante assim, eu estou me lembrando, o Germano um dia chegou para mim e falou assim, eu vou ter que trabalhar nessa prefeitura, na saúde mental, mas eu não estudei nada disso dentro da universidade. Assim, olha que legal isso, assim. Por quê? É mais ou menos nessa lógica, assim, lá parece que não interessa muitas coisas de ciência. Então, a questão é o que a gente faz com isso, assim, não é que tem que anular tudo, não. Mas como estamos falando que pode a psicanálise dentro da universidade, essa pergunta poderia surgir, e a minha tendência é pensar na psicanálise como uma ciência que inclui o real, que é isso que o João Luiz falou aqui, pra gente muito bem, que inclui a impossibilidade de se escrever tudo, mas que, de modo paradoxal, essa impossibilidade é suportada pela possibilidade de uma escrita lógica, de uma teoria, Vale lembrar que isso se contrapõe à cientificidade que prevalece e se sustenta na aplicação de técnicas e instrumentos. Eu já vi gente dizer, psicanálise é ciência, mas Freud tinha um objetivo científico, assim. Eu acho que não é isso, não.
seus conceitos fundamentais. Isso é um risco, a gente corre muito assim, né? Essa coisa que o João falou assim, é um caso, é um sujeito, né? Isso é um grande problema da psicanálise da universidade, como o João falou, porque não são resultados, né? Não é geral, não vai para todo mundo, vamos dizer assim, né? A aplicação, um bom exemplo, por exemplo, dessa cientificidade, que não é ciência, do meu ponto de vista, é o DSM, né? Que se supõe científico porque usa a estatística e seus instrumentos. Então, o DSM, para mim, ele tem essa ideia de ser científico, mas ele não é ciência. Sabe por quê? Porque quando você vai, por exemplo, para a saúde mental, aquilo ali é colocado, você derruba aquilo ali facinho. Todos aqueles, facinho, você come. Mas como assim? Todo mundo é assim, então? São 3% da população esquizofrênico, mais 30% bipolar, mais 30%. Aí quando você vê, você já está tratando 250%, assim, né? Você já passou da possibilidade de 100%. E a gente derruba isso assim, nessa lógica dessa ciência moderna, se a gente for entrar nessas falhas, nessa impossibilidade que as coisas vão aparecendo, né? E aí eu vou passar aqui só para terminar essa parte mais teórica, né, vamos dizer, que é você, por exemplo, então ela tem esse lugar. Acho, e eu gosto muito, né, no discurso a gente tem um conceito que a gente chama de paratópico. E eu acho que o lugar da psicanálise na universidade, como ciência do real, que todo mundo diz isso muito claro, ele tem que ser paratópico, né, assim, o que é isso, né? Ainda sobre esse pertencimento da psicanálise ao campo discursivo, acadêmico, né? Gostaria de dizer que me parece um pertencimento paratópico. E gente, campo discursivo. Isso é legal lidar, assim, a gente está lidando sempre com discursos, assim, né? Que eu acho que é interessante. A paratopia é um funcionamento discursivo comum aos discursos ditos constituintes. Esses discursos constituintes são aqueles discursos que fundam campos, assim, né? E eles são constituídos por quê? Porque eles se autorizam e eles se autogerem. Assim. E a psicanálise ela é um discurso fundador, porque ela faz um corte aí, em determinado momento, né, da história, todo mundo sabe desse corte. Então, ela se autogera, assim, e se autogera em que sentido? Ela tem aquilo que, toda essa ideia da prática, da experiência, ela não precisa sair fora do seu campo, ela ficar em seu lugar. Né? Ela tem um campo constituído discursivo aí. Né? Se você organizar discursivamente, que fazem esses discursos constituintes, cortes na história do conhecimento. Nesse sentido, a psicanálise é um discurso fundador. Entre os aspectos, o pertencimento paratópico é um pertencimento impossível. E é um estar dentro e estar fora, é um paradoxo. Ao mesmo tempo, pertencer e não pertencer a um campo ou um grupo. A psicanálise está implicada institucionalmente com as universidades. É um discurso que circula por essas instituições, está posto aí. O que não quer dizer que é de todo dependente dessas, mas seu lugar seria um lugar marginal, à margem. Não se trata de uma ausência de lugar, mas uma difícil negociação entre um lugar e não lugar que impõe um deslocamento. E esse deslocamento, né, ciência é essa, né, o positivo, eu vou aqui, vou ali, esse deslocar-se possibilitaria que o discurso psicanalítico se submetesse a determinadas forças sociais e históricas, não colocando, desse modo, em xeque sua autoridade constituinte, pois ela não poderia prescindir desse aspecto subversivo e, marcando-se somente dentro da academia, seria sucumbir ao objetivismo que ainda prevalece. Ser paratópico não quer dizer que a psicanálise não tem que responder pela demanda universitária. Tem, pois ela está nesse jogo, mas o modo de fazê-la é subvertendo o que está posto. E aqui eu estou me lembrando, por exemplo, a gente falou da coisa da linguagem, que a ciência moderna tem que ter sua linguagem, tem que ser posto numa escrita, né? Você vai falar muito escrito e tal. A gente sabe, por exemplo, no caso clínico, escrever o caso clínico é caso clínico, é o caso clínico, né? E aí eu fico me perguntando se isso é um problema para mim, que a universidade impõe que a gente escreva muito, e que publique muito, que escreva artigos e tal. Se eu estou fazendo um trabalho
E para ser psicanálise, teorizar sobre essa parte de tudo isso, então ficaria fácil eu responder por essa demanda universitária de publicar artigos. Não ficaria fácil? Mas não fica, não adianta. Né, assim? Por quê? Eu não estou nem falando da dificuldade de escrever o texto mesmo, assim. Porque isso tem a ver, porque não é uma relação assim, não é uma resposta direta a uma demanda ou uma necessidade. Eu acho que aí a psicanálise não deve expressar esse papel. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a escrita, por exemplo, de um caso clínico demanda muito mais coisas do que simplesmente fazer um artigo com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Né? Eu acho nesse sentido. E aí, foi isso assim, de modo geral que eu queria, que eu recortei aqui como alguns apontamentos mais teóricos, acadêmicos, vamos dizer, sobre a psicanálise. Eu queria, nesses últimos 5 minutinhos, eu vou falar disso que eu chamei, né, de embaraço, satisfação, incômodo, que foi o meu começo e que está sendo, não sei se o meu fim na universidade, eu estou no processo de fim na universidade, assim, pelo menos como. Mas assim, eu me lembro, como é que eu tive que eu me deparei com a psicanálise na universidade? Foram situações de ensino em que eu fiquei diante dessa impossibilidade, assim, que eu me vi diante de não saber o que fazer com aquilo, que eu me vi diante, por exemplo, de ficar insatisfeita de ouvir alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, uma dessas, coincidentemente, acho que a primeira grande marca que eu tenho isso para mim é claro, assim, isso está, por exemplo, na introdução da minha tese, assim, que é, por exemplo, uma aula com o João Luiz e que ele diz assim, olha, o sentido vem do outro, assim. Eu falei, como assim? Naquela hora eu falei, sabe, isso é essa experimentação pela psicanálise, isso é a psicanálise da universidade, causar esse impacto no aluno. E foram outras situações, por exemplo, eu me lembro, na época, a gente tinha uns estágios aqui que chamavam oficinas terapêuticas da Maria Lúcia, que era assim, um estágio, né, assim, era a elite dos alunos faziam esses estágios, e a gente era muito importante. Mas a gente tinha também, né, de uma contraposição, de modo muito marginal, nossos estágios lá com as criancinhas psicóticas. E naquela época, é verdade, assim, causou, isso é uma coisa muito psicanalítica também, assim, a entrada dessas crianças aqui no curso de psicologia, que foi assim, foi um bico danado, assim. Mas a gente tinha, por exemplo, nesse estágio, a gente ia depois do psiquiatra ali, entrava, e tinha um paciente lá, eu me lembro dele até hoje, sim. Me lembro dele porque ele foi uma das coisas que me fez, dos pacientes que me fez olhar para ter interesse por essa questão de diagnóstica. Ele falava de modo muito um deslizamento metonímico, transbordava no neurologismo, assim, era uma verborragia total. Hoje em dia, para mim, isso é um pouquinho mais tranquilo, porque eu posso identificar, descrever esses fenômenos elementares de linguagem da psicose. Mas naquela época, aquilo para mim era um inferno, assim, porque eu ia para lá, sentava perto dele, ele falava, eu sequer conseguia falar bom dia para ele, eu não conseguia entrar nem com bom dia para ele. Um dia a Maria Lúcia resolve ir, ela ia lá, ela aparecia lá, eu fui com ela, e eu sentei do lado dela e ela sentou do lado desse paciente. Por mim, do nada, essa pessoa estava falando com esse paciente. Eu falei, mas como assim? Eu estou aqui há meses sem conseguir falar com ele. E ver aquilo foi muito interessante para mim, assim, sair daquela superficialidade daquela fala, assim. E a gente tem outras. Então foi por esses caminhos que eu fui me interessando pela psicanálise. Não foi porque eu li um texto que eu achei magnífico, não foi nada disso, assim. E hoje, eu estou só para encerrar, a minha relação com a psicanálise, ela, como pesquisadora, ela se inscreve dentro do Instituto de Letras, dentro do Instituto de Letras e Linguística, dentro do campo dos estudos linguísticos, que é uma área que se denomina e gosta de dizer que é ciência, tal como ciência lá do Saussure, que é contemporâneo Freud, que vai dizer, olha, nós temos o objeto, que é a língua, que se escreve assim, a gente faz
que eu fui para a clínica da infância e fui coletar, aqui que a gente chama em inglês, coletar meus dados dentro da clínica da infância, toda essa lógica de coleta de dados, toda essa lógica de transcrever dados, isso foi por água abaixo, assim. Por quê? Porque a psicanálise impõe que você lide com aquilo que aparece ali de outro modo. E é muito interessante ver que isso não é um problema, por exemplo, do Instituto de Letras Linguísticas, como científico. Lidar com isso lá dentro não é o menor problema. E não é o menor problema porque tanto que o menor problema da minha tese não é mais a parte da linguística, continua sendo a parte da clínica. Assim. Isso é muito interessante, porque a gente pode pensar que num rigor do instituto desse, né, eu estou pensando nos estudos desse, a psicanálise que lida, primeiro, só o modo de transcrever, eu falei assim, não vou mais transcrever regularidade de forma nenhuma, vou transcrever ao contrário, o que me interessa aqui é aquilo que não é regular, que custa aparecer, porque aparece uma vez só e olha lá. Eu achava que isso é um grande problema, e não foi assim, e por quê? E aí depois eu fui pensando por quê? Porque de algum modo, o que interessa para essa ciência é aquilo que a gente vem falando, assim, que você torne isso, você dê isso uma linguagem, que você dê a isso uma lógica, que você faça isso, que você torne a contradição quando você escreve ela mais coerente possível. Não é que você tenha que... E aí, tanto que o grande problema ele continua sendo a parte da clínica da minha tese, a parte da linguística, e porque a psicanálise está me ajudando com isso, não acontece de modo nenhum. Tá? Então, assim, isso é mais ou menos o que eu achei que eu podia contribuir, né, com a questão do grupo e dizer que, no final das contas, a psicanálise, o que ela pode dentro da universidade, quem sou eu para dizer assim, mas por mim, o que ela pode, às vezes ela pode me ferrar bastante, assim, mas ela pode me ajudar muito, assim, a lidar com todos esses impasses, a saber que fracasso, que tropeço. O João falou do método, né, como um dos 3 planos da psicanálise. O inesperado, ele é parte do método psicanalítico, ele é um procedimento psicanalítico. O inesperado, ele tem que aparecer. Aqui você tem uma questão, você acha que você vai... Tem toda investigação, a gente já parte de uma questão sobre um determinado objeto. Nesse caminho, né, a metodologia é esse caminho que a gente percorre para chegar a alguma coisa sobre essa questão. O inesperado tem que aparecer ali. Senão, para mim, não é um trabalho de psicanálise dentro da universidade. Muita gente vai fazer coisas inesperadas, aí o orientador vai ajudar ou não, e aí você vai se virar aí de um jeito mesmo, né? Tem um monte de coisa aí para ajudar a gente, tá? Então é isso. Obrigada. E uma coisa que a gente tem discutido também no grupo é a questão do lugar do professor psicanalista dentro da universidade. É uma coisa que tem me inquietando bastante, assim. Quando você fala desse mal-estar, e aí eu falo mais do curso de psicologia em si, que é uma opinião minha, assim, que eu acho que tem que rolar um investimento nesse mal-estar. Se não rolar mal-estar na psicologia, sei lá, faz outra coisa. E eu fiquei pensando nesse lugar de mestre que o professor psicanalista ocupa. Até que ponto que esse discurso do mestre, ele cria a possibilidade para esse encontro, para esse embaraço, que o aluno vai saber de alguma forma, ou para o professor, ou uma análise, morrer, sei lá. Mas eu fico pensando assim, como que fica o lugar desse professor na universidade, professor da psicanálise? Você, professor psicanalista. Eu achei legal que você falou assim, professor psicanalista. Eu sujeito é 2 coisas da universidade. Ele é professor e psicanalista, é isso? Eu fiquei pensando numa situação difícil, assim, né? Não é fácil. Mas, quando você falou das coisas do discurso do mestre, eu não sei, assim, talvez para mim seja um problema o discurso do mestre. Eu fico pensando assim, que o discurso da universidade, o discurso da ciência, ele tem que ser um discurso histérico, não é isso? Ele tem que ser um discurso histérico, completamente histérico, né? Então, acho que às vezes eu gosto do professor que me faz
esperta, assim, né? Que eu vou passando por outra coisa. E eu acho que quando você falou isso, eu me lembro desses professores que eu tive. Vocês, por exemplo, foi uma relação minha de formação mesmo com o João, com a Maria Lúcia, com a Elvia, que foi uma pessoa importante, né? Assim, que era nesse sentido, assim, de me fazer passar, de não evitar o impasse, de me fazer passar por outra coisa a partir daquilo ali. Pelo menos é isso que eu acho que seria um professor psicanalista. Não é, eu não sei se existe, não sei, professor psicanalista.
precisaria desse mal-estar. E eu acho também, assim, eu acho não, para mim tem que ter mesmo. Eu estou me lembrando, quando o Lacan vai dizer, quando ele fala da matemática, dos matemáticos, ele vai dizer que a matemática se esquece que ela tem matemáticos. O Milner, que é um cara interessantíssimo assim, que a gente tem na linguística, ele vai dizer que os linguistas esquecem, né? A linguística esquece que tem linguistas, assim, para dizer o quê? Que essas pessoas, que essas ditas ciências duras, hard, como a gente gosta de dizer lá, elas fogem, elas não vão se haver com o fato de que os seres envolvidos nesse processo são sujeitos do desejo. Penso eu que a psicologia padece desse mal também. É como se o aluno de psicologia não fosse o sujeito do desejo, assim, que não fosse construído de faltas. Eu acho que isso para mim é muito claro, assim. Eu acho que é o mesmo problema dessa questão do gosto que o João levantou para mim aqui. Eu vejo muito isso, assim, é como se o aluno não tivesse nada a ver com aquela história, assim. Né? A gente sabe que a gente tem coisas radicais, assim, né? A gente ouve bobagens do tipo, então eu sou aluno de psicologia, eu não posso ter depressão, não posso isso, não posso aquilo, assim, né? Eu sou professor de língua portuguesa, não posso escrever nada, não posso isso, não posso aquilo, assim, né? Por conta, eu acho que passa um pouco por isso, assim, mas eu acho também que a psicologia ela tinha que padecer desse mal, sim, de que ela tem que saber com os sujeitinhos do desejo que estão aí na sala de aula desses professores psicanalistas, assim, tá?